Olá pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais uma aula, né, da disciplina de nutrição aplicada à educação física da Fundação Presidente Antônio Carlos de Ponte Nova. Sejam todos bem-vindos, né? Aqueles que não são da FUPAC, muito prazer. Eu sou o professor Walter. Eu sou doutor em Ciência da Nutrição pela Universidade Federal de Viçosa, pós-doutor em Saúde Coletiva pela Universidade Federal de Juiz de Fora e atualmente faço o terceiro pós-doutorado na Universidade Federal de Viçosa, no programa de pós-graduação em Educação Física. Então, assim, a proposta dessa aula de hoje é nós discutirmos algumas questões, né, do conteúdo visto na primeira etapa da disciplina de nutrição aplicada à educação física. E essa atividade faz parte, né, como um conteúdo, né, das atividades remotas para a gente poder suprir a ausência das aulas práticas. Não suprir, né, a ideia não é essa, mas é a gente complementar, a gente ajudar que vocês aí nas suas casas possam ainda ter contato com a matéria e fazer de tudo para que vocês possam continuar estudando, revendo aquilo que nós discutimos nessa primeira etapa. Espero que seja muito útil para vocês. Então, assim, aqui hoje, basicamente, né, eu vou falar de um conjunto de questões, se eu não me engano, são 8 questões, né, sobre o metabolismo dos carboidratos no exercício físico, essa relação aí do uso do carboidrato antes, durante, depois. Nós já fizemos uma atividade, está na plataforma Moodle, também já postei um vídeo sobre o conteúdo, tá lá no meu canal do YouTube, só acessar lá, Walter Miranda, procurem lá a aula sobre metabolismo dos carboidratos. Quem quiser, peça também pelo WhatsApp o link da aula, posso reenviar para aqueles que não viram ainda, mas eu sugiro que vocês assistam, porque vai ajudar, né, a vocês a estudarem, a ter um norte aí, e me coloca à disposição para fazer que vocês possam estar aí se aprimorando, né, nessa em casa, né, quem puder realmente fazer esse isolamento social aí tão importante nesse momento. Vamos juntos aí, né, juntos, né, porém à distância. Então vamos continuar a nossa aula aí. Então, vamos lá, primeira questão. Quais dos carboidratos descritos a seguir é o mais indicado a ser ingerido durante a realização de uma prova que tem em média 1 hora e meia de duração? Gente, isso foi algo que eu já falei bastante nas aulas lá. A suplementação de uma bebida carboidratada ou com isotônico, ela só é necessária a partir de 1 hora e meia de atividade. Até lá o nosso corpo, né, a nossa reserva de glicogênio consegue suprir essa demanda. Mas depois não acontece, a gente precisa dessa suplementação. Então a atividade é de 1 hora e meia. Então vai necessário? Vai. Né? Até 1 hora, então o que faz no suplemento? Gente, até 1 hora, o ideal é que a cada 15 minutos nós possamos ingerir 200 ml de água, né? Então, assim, a gente já percebe dessa relação aí nas corridas de rua. Então, assim, geralmente a cada 3 4 quilômetros, né, que a pessoa consegue correr aí, né, cada quilômetro a 5 6 minutos, a gente tem que ter um posto de água para ajudar na hidratação. Mas a partir de 1 hora, tem que fazer essa reposição. E aí, durante a atividade, você está movimentando, o que você precisa? Gente, pensar, durante eu preciso de coisa rápida para poder beber, tomar e ingerir e já cair na corrente sanguínea. Então, assim, que tipo de carboidrato que acontece isso? Gente, carboidrato com alto índice glicêmico. Então, durante uma atividade física, eu preciso de carboidrato com alto índice glicêmico. Tá, mas esse carboidrato de alto índice glicêmico ele pode ser de várias formas, em barra, em comida, em líquido. Então, assim, durante a prova, você não vai ter muito tempo para fazer isso. E outra coisa que eu explico para vocês, durante o exercício físico, né, 80% do débito cardíaco ele é destinado ao músculo esquelético, tá? Então, assim,
pouco, assim, um percentual baixo do débito cardíaco, né, do volume de ejeção, o débito cardíaco, a frequência cardíaca vezes o volume de ejeção, é destinado ao intestino. Então, assim, não vai ter muito ali corrente para vocês metabolizar, vai ter que ser algo rápido, né? Diferentemente no repouso. Quando a gente está no repouso, 25 a 30% do débito cardíaco ele vai para o intestino. Então, por isso que eu devo me alimentar, né, sem movimentar, para poder ajudar na digestão. Então, assim, durante a atividade, tem que ser uma bebida com carboidrato mais simples e de forma líquida ou em gel de preferência. Isso aí vocês podem pensar. Então, o que a gente tem aqui? A gente está dizendo aqui, ó, quais dos carboidratos. Fibra. A fibra é um carboidrato? Fibra alimentar é um carboidrato? Ah, não sei. Fibra não é carboidrato. Gente, fibra é um carboidrato sim. É um carboidrato complexo, né? É um polissacarídeo vegetal. Então, assim, durante uma corrida, né, de 1 hora e meia, eu vou comer uma fibra. Não faz muito sentido. Ele não vai nem digerir ali. Amido. O que é um amido? Ah, amido de milho, professor. Maisena, vou comer maisena durante a prova. Gente, o amido, ele é um carboidrato, né, vegetal. Ele é a reserva de glicose nos vegetais. Então, ele é um polissacarídeo. Não, então, durante eu não vou comer assim, um pão, né, que tem ali amido. Não vou comer uma batata doce, não vou comer arroz durante. Não dá tempo. É um carboidrato muito complexo. Glicogênio. Então, assim, eu vou ingerir glicogênio. Ah, tem uma barra de glicogênio, eu vou comer. Não, o glicogênio é a forma com que o carboidrato é armazenado no ser humano. Temos dois tipos: o glicogênio hepático do fígado e o glicogênio muscular. Então, essa também não. Maltose. Ah, tem que tomar maltose. O que é maltose? Eu esqueci, não sei. Tô na dúvida. Então, assim, ó, tá em dúvida? Eu gosto de fazer sempre isso aqui, ó. Os que eu tiver com dúvida, eu já dei a colinha aqui, mas é porque eu tô querendo acessar uma ferramenta aqui. Deixa eu só voltar. Só um minutinho aqui. Ainda estou me dando com essas tecnologias aqui da. Aí, agora vai dar certo. Então até aqui, ó. Fiquei na dúvida da maltose, tá? A celulose não é, porque a celulose ela é a reserva, né, de amido, também é um carboidrato vegetal. Então, nesse caso, eu já poderia afirmar que era a maltose. Mas vamos aproveitar essa questão de a gente poder fazer uma revisão. A maltose, o que é a maltose, gente? A maltose é um disacarídeo. Disacarídeo são aqueles carboidratos que são formados por dois monossacarídeos. Então aí a gente tem ali exemplos de disacarídeos, né? A gente tem a sacarose, que é a glicose mais frutose, a lactose, que é a glicose mais a galactose, né? A maltose, que é a glicose mais glicose. Então assim, ó, a maltose, ela é um tipo, né, de carboidrato ideal para ingerir porque ela é fácil, né? Ela tem duas glicoses, você ingere, ela quebra e aí o corpo automaticamente já usa a glicose, né? Então ainda é bom que você tenha um tempinho para poder degradar e aí usa. Então a maltose, que é a glicose mais glicose, é a opção correta para a gente poder estar fazendo uma suplementação durante a atividade. Seria a resposta desse exercício. Aproveitei para trazer aqui os quadros das formações dos disacarídeos, que são de extrema importância. Há exemplos de monossacarídeos: glicose, frutose, é, lactose. Ah, eu tenho intolerância à lactose, eu não produzo a lactase, a enzima que quebra a lactose. Então, você não pode fazer o uso da lactose. Então, aí nessas bebidas já vai estar lá separado a glicose e a galactose. E a maltose, né, uma bebida com a maltodextrina, é uma bebida líquida, né, formado de glicose mais glicose. Tudo bem? Então, vamos dar sequência. Então, vamos lá. O ciclista participou de uma prova com quase 4 horas de duração. Então, o ciclismo está em alta aí, gente. Tem gente que sai para pedalar aí
esquece da vida, pedala 2, 3, 4 horas. Então esses aí com certeza precisa de uma suplementação de carboidrato, porque senão corre o risco de durante um pedal, uma subida de um morro, um esforço a mais, dar uma hipoglicemia, cair, se machucar. Então atenção àqueles aí que gostam de pegar a bike e pedalar por mais tempo, prestem atenção na suplementação de carboidrato, que é muito importante. Para manter a suplementação da glicose na corrente sanguínea deste atleta, alguns hormônios tiveram suas ações estimuladas e outros inibidas. 4 horas de duração, rapaz. Quais hormônios aí estavam agindo no nosso organismo para manter a quantidade aí de glicose exata? Então a gente sabe que os hormônios agem sempre na medida de ação e reação. Enquanto o hormônio faz uma ação, ele está sendo estimulado, outro vai ser inibido, né? Visto isso, marque a letra em que está escrito corretamente os nomes dos respectivos hormônios que terão suas ações, né, estimuladas ou inibidas. Então, primeiro, o nome do hormônio que está estimulado. Segundo, o nome do hormônio que está sendo inibido neste momento. Aí é 4 horas que esse rapaz está pedalando. Então, com relação à manutenção da concentração da glicose na corrente sanguínea do ciclista. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a opção insulina e glicogênio, adrenalina e insulina, glicogênio e insulina, noradrenalina e glicogênio, vai dar um pouquinho para cá, e adrenalina e noradrenalina. Antes disso, eu queria chamar a atenção para a atividade do ciclismo. Então, olha só, é uma atividade contínua, gente. É um exercício, é uma característica motora, é um exercício contínuo que os movimentos ele acontecem em cíclico. O movimento é cíclico. Então, assim, a demanda de energia ela é constante. Então, assim, é preciso o nosso corpo estar bem adaptado para suprir a energia, principalmente ao longo de um tempo que o organismo está sempre se movimentando. E a atividade, né, do ciclismo chama atenção porque o movimento dela é um movimento de um grupo muscular considerável, né? O quadríceps, né, a femoral, a parte anterior, o tríceps posterior, né, o tríceps, a musculatura posterior da coxa, né? Então, são conjuntos musculares muito grandes que demandam muita energia. Sem contar que o corpo todo ele tá em conexão, né? Tá na contração isométrica. Então, assim, a gente precisa levar em consideração, né, a demanda, né, o aporte energético que a atividade de ciclismo leva, né? Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Então, assim, quais são os hormônios? Então, a gente tem aqui, estamos falando, né, de carboidrato, hormônio. Quais são os hormônios? E aí, qual o carboidrato está diretamente ali, nosso corpo usa para produzir energia? Glicose. Então, assim, quais são os hormônios que agem na quantidade de glicose no nosso organismo? Aí a gente já pode pensar em insulina e glucagon, né? Então, toda toda opção, né, que não tiver essa aí, vocês podem desconsiderar, né? E aí eu chamo a atenção para vocês essa questão aí, que aí já teve um erro nas opções que eu fiz, peço até para vocês marcarem lá. E até bom esses vídeos que dá pra gente poder discutir, mas o importante é a gente fazer essa revisão aqui, relembrar os conteúdos. Então, estamos falando de hormônio. Qual hormônio ele vai ajudar nesse processo? Ele vai ser estimulado. O que o hormônio estimulado ele tem que fazer? Gente, o hormônio que vai ser estimulado aí, ele tem que jogar uma quantidade de glicose na corrente sanguínea. Ele tem que tirar o glicogênio do fígado e jogar na corrente sanguínea. Que hormônio faz isso? Né? O hormônio que faz isso, que se preocupa em repor a quantidade de glicose na corrente sanguínea para ela ser degradada, é o glucagon, tá? É o glucagon que vai ser estimulado. E nesse tempo, né, que a gente está sem a ingestão, né, tô colocando a situação, obviamente que 4 horas aí ele vai ter que fazer uma suplementação de carboidrato. Mas naturalmente, se ele não tiver feito aí, quando a gente passa um tempo fazendo atividade física, a insulina ela é inibida, tá bom? Então, nessa questão aqui, dentre essas opções que a gente tem aqui, ó, letra A, insulina e glicogênio, insulina não é
porque a insulina ela é inibida, ela não é ativada, tá? Adrenalina e insulina, não, a adrenalina não é, a adrenalina é um hormônio estimulante produzido na suprarrenal, tá? Glicogênio e insulina, a opção correta seria esta, tá? Quando eu fiz essa questão, eu fiz como seria a letra C. Só que essa aqui não tá correta, porque aqui, ó, não é glicogênio, não é glicogênio, é, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, ó. Glucagon, é? Então, glucagon e insulina, tá certo? É, então, são os dois hormônios corretos. Eu vou arrumar lá no questionário, mas aí já fica. Então, o glucagon ele é estimulado e a insulina é inibida. Noradrenalina e glicogênio não. Glicogênio não é um hormônio, tá, gente? Então, vocês perdoem essa falha aí. Mas é glucagon e insulina. E a adrenalina e a noradrenalina são duas catecolaminas, né? São hormônios estimulantes. Então, a resposta correta dessa situação aí, o glucagon é estimulado e a insulina é inibida. Tudo bem? Vamos dar sequência aqui à nossa atividade. Muitas vezes, durante a prática de um exercício duradouro, mais de 2 horas, sem suplementação de carboidrato, o organismo pode estimular o processo de reação do ciclo alanina-glicose. Alanina é um tipo de aminoácido, tá, gente? Então, quando a gente fica sem comer muito tempo, né? Por exemplo, naquela situação do ciclista lá na musculatura dele, no quadríceps, que é bastante exigido no ciclismo, a alanina passa por um processo em que ela se transforma em glicose. Ah, é. Então, assim, é um processo de transaminação, perde o grupo amina da alanina, e aí ela se transforma em glicose, né? E aí, quando esse processo se estabelece, a glicose volta a se transformar em alanina. Então, assim, a alanina se transforma em glicose, produz energia. Depois, há momentos que a glicose produz a alanina. Então, há esse ciclo, né, da transformação alanina-glicose. Então, assim, o que, que eu quero saber disso? O nome do processo anabólico descrito que retrata a formação da glicose. Então, assim, processo anabólico. Anabolismo, né, em bioquímica, em fisiologia, é construção. Então, assim, o processo de construção, né, da alanina na glicose, como que chama, né? Como que chama esse processo aí? E aí, essa glicose que é produzida aí, ela pode ser até armazenada em glicogênio. Como é que chama essa produção aí da glicose a partir de um aminoácido que é a alanina é? Ou seja, de um composto diferente? Porque o que, que se forma, de onde vem a glicose? A glicose ela, se vem ela vem da degradação, né, de outros carboidratos mais complexos, né? E aí, a partir disso, a glicose que não é usada, ela é formada, né, ela é transformada em glicogênio, né? E aí, assim, como que dá esse processo? Então, assim, essa transformação do glicogênio a partir da glicose é glicogênese, né? E aí, qual que é o nome dessa formação da glicose, né? A partir de outro composto. Vamos ver as opções que a gente tem aqui. A gente tá lá, o glicogênese, é isso que eu tô falando. Então, assim, o glicogênio está sendo formado a partir da glicose? Não, então não é essa opção. É glicogenólise. Lise é quebra, então eu não estou falando aí da quebra do glicogênio, estou falando da formação, né, da glicose a partir de outro composto. Então a B também não é. Glicólise é a quebra da glicose, né? Não é também. Alaninólise. Alaninólise seria o que? Uma quebra da molécula de alanina? Não, eu não estou falando da degradação dela, eu estou falando de uma transformação da molécula de alanina em glicose. Então, a opção que eu tenho é gliconeogênese, a formação da glicose e do glicogênio a partir de outro composto diferente da glicose. Tá bom? Então seria essa opção aqui. Então eu peguei até uma figurinha que eu acho interessante a gente pensar aqui, ó. Então, a alanina, como ela é um aminoácido, ela tá lá no músculo, né? Então, imagina que você está fazendo uma corrida, uma caminhada, acabaram os estoques de glicogênio muscular
E aí, o que que vai começar? O corpo vai precisa de energia. Essa energia para e você não pode parar. Então, lá está dizendo, a alanina, ela perde nesse NH2 lá, é o grupo amina, que significa, então é transminação. E aí ela se transforma em piruvato, vai para o fígado e do fígado ela transforma em glicose e essa glicose volta para a musculatura para gerar energia. Então é isso que acontece, né? Aí lá na musculatura, quando cessou esse processo, o que que acontece? A glicose chega no músculo, ela junta-se com o grupo amina, lá aquele NH2, e aí ela forma novamente a alanina. Por isso que é um ciclo. Então repetindo, ó, estou fazendo exercício, acabaram-se os estoques de glicogênio hepático. Qual alternativa que o organismo pode usar? Uma alternativa é o ciclo alanina-glicose. Então a alanina, ela perde o grupo amina e aí ela vai lá para o fígado, né? Transforma-se em piruvato e aí transforma-se em glicose. Essa glicose volta para o músculo e aí ela pode ser usada para transformar o ATP em ATP e gerar energia. A atividade parou, essa glicose, quando ela volta para o músculo para repor os estoques da alanina, ela ganha um grupo amina e aí ela forma a alanina novamente, tá bom? É uma alternativa que o organismo tem de produzir a glicose a partir de um suplemento não glicolítico, vamos dizer assim, que seria a alanina. Repetindo, a alanina é um aminoácido, tá bom? Então, gliconeogênese é a resposta certa. Número 4 é uma questão mais complexa. Infelizmente, ela teve um erro também na hora de passar as informações. Eu me confundi. Foi errado os números dos índices glicêmicos, né? Se eu não me engano, eu coloquei o índice glicêmico do Gatorade como 73 e da Coca-Cola de 58. Não tem problema também, gente. Essa aí é, como eu falei, é um exercício de revisão para a gente poder testar. Já até consertei aí, mas vamos pensar aqui nessa situação que a gente tem aqui. Então, marque a letra que informa corretamente, né, respectivamente, os valores da carga glicêmica existente em 500 ml de Gatorade e 500 ml de Coca-Cola. E que é uma carga glicêmica? A carga glicêmica, gente, ela é calculada a partir, né, do índice glicêmico do alimento. Isso é por meio de tabela, não precisa de decorar. Isso tem que ser dado, a gente consulta isso em livros. E a quantidade de carboidrato que tem numa porção do alimento. Também isso tem na tabela. Então a gente não decora nada disso, é juntar as informações e jogar na fórmula, né? Então, ó, o índice glicêmico vezes a carga glicêmica dividido por 100, a gente tem esse valor. É um valor adimensional, não tem unidade de medida, tá? Então a gente tem aí, eu quero saber do Gatorade e da Coca-Cola. Olha as informações. O índice glicêmico do Gatorade é 78. Isso, e a gente sabe que em 250 ml, né, de Gatorade, né, a gente tem 15 gramas de carboidrato. Então, o índice glicêmico do Gatorade é 78 e em 250 ml 15 gramas. Já a Coca-Cola, né, o índice glicêmico é 53 e em 250 ml de Coca-Cola há 26 gramas de carboidrato. E aí, o que que a gente faz? Então, para explicar detalhadamente, eu separei essa opção aqui, ó. E antes disso, eu retornei a tabela para a gente poder confirmar esses valores e não errarmos. De novo. Então, aqui, ó, Coca-Cola. Então, a gente tem aqui, ó, a quantidade em gramas, ó, em 250 ml, 26 gramas. O índice glicêmico, 53, tá? O Gatorade, 250 ml, 15 gramas, índice glicêmico 78, tá? Quem fez, faz de novo. Eu vou abrir mais opções lá para poder fazer, usar os valores certos para poder calcular, tá? Então vamos separadamente calcular isso aí, pra gente entender melhor isso aí. Então vamos lá, ó. Então, carga glicêmica. Então, repetindo o índice glicêmico do alimento vezes a quantidade de carboidrato.
Não é a quantidade de porção, hein, gente? Isso tem que ficar ligado, porque a porção é uma coisa. Por exemplo, 250 ml de Gatorade é a porção. Eu tô querendo saber 500 ml, tá? Então, fiquem atentos a isso, é a quantidade que cada porção tem. Isso, esses valores estão na tabela. Então, ó, em 250 ml de Gatorade há 15 gramas de carboidrato. Só repetindo, CHO é a sigla para carboidrato, porque mostra aí os elementos químicos que compõem o carboidrato basicamente: carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, o índice glicêmico do Gatorade é 78. E aí eu quero saber o seguinte, ó, se 250 ml tem 15 gramas, 500 ml X. É o dobro, né, gente? Então, só fiz aqui para deixar registrado. Quem tem um pouco mais de dificuldade nessas questões de visualização, né? Então, a gente já viu que 500 ml de Gatorade tem 30 gramas. E agora, como que eu faço a conta da carga? Então, eu vou multiplicar o índice glicêmico, que é 78, vezes a quantidade de carboidrato, que vai ser 30. Não 15 mais, 30. Dividido por 100. Ah, e o asterisco, gente, na linguagem, na codificação digital, ele representa multiplicação, tá? A gente, às vezes, quando vai escrever, fala vezes, mas na digitação é o asterisco, assim como a barra é a divisão, tá? Então a gente tem aí 2.340 dividido por 100. A gente tem aí que a carga glicêmica do Gatorade 23,4, tá? Beleza? Agora a gente tem aí do outro lado, vamos acompanhando aqui. Em 250 ml de Coca-Cola a 26 gramas. Então em 50 ml, o dobro, né, gente? O dobro, né, de 26 vai ser 52. Mas eu fiz uma regra de 3, ó, de 150 ml, 26 gramas, 500 Y, fiz o valor, 52 gramas. E a carga glicêmica vai ser, né, o índice glicêmico da Coca-Cola, que vai ser de 53, e vezes a quantidade de carboidrato, que vai ser 52. Então a carga glicêmica da Coca-Cola é 27,56. Então por isso que esses valores não estavam lá, né? Na verdade, a conta que vocês fizeram não tinha esses valores, mas nessa situação seria 23,4 e 27,56. Vamos ver aqui quais as opções a gente teria, né? As respostas. A gente já vê que a letra A informa essa opção pra gente, né? Então a carga glicêmica do Gatorade é 23,4 e da... Deixa eu voltar aqui. Isso, 23,4 e da Coca-Cola 27,56. Bem simples, só para a gente poder entender. Então, esse exercício não tem mistério. O que pode pegar aí é não confundir a porção com a quantidade de carboidrato. Então, fiquem atentos. Se a quantidade de porção que for pedida for igual está na tabela, aí a quantidade é aquele valor que está na tabela. Se for diferente, você vai ter que fazer uma regra de 3 para você saber o quanto que na porção que foi dada tem a quantidade de carboidrato. Tudo bem? Agora sim, mais uma questão, né, envolvendo carga glicêmica, porque isso é bem cobrado nessa situação. Então, a recomendação sobre o uso de carboidrato antes do exercício físico diz que antes da atividade começar, deve-se priorizar a ingestão de alimentos com carga glicêmica mais alta. Carga glicêmica mais alta, não índice glicêmico mais alto. Não confunda. O índice glicêmico é a velocidade com que a glicose entra na corrente sanguínea. E a carga é a relação da quantidade de carboidrato com o índice glicêmico dividido por 100. Não confundam isso. Então, segue as informações do índice glicêmico e a quantidade de carboidrato presentes em algumas porções de determinados alimentos. Na tabela que eu fiz, eu não era para essa coluna aqui estar preenchida, da carga glicêmica. Era para vocês preencherem, para vocês treinarem, né? E entender bem a diferença da carga pelo índice glicêmico. Mas
Quando eu passei, naturalmente, ela acabou indo. Mas não tem problema, não, é só vocês saberem como que esse valor aqui vai ser calculado, ó. Então assim, gente, ó, presta atenção. Nessa primeira coluna aí tem o valor da porção. Na segunda, o índice glicêmico. Na terceira, a quantidade. E na quarta, a carga glicêmica. Então assim, se você multiplicar, né, esse valor da porção, né, por esse aqui, para achar a carga, você vai errar, porque não é isso. A carga glicêmica é o índice vezes a quantidade de carboidrato. Então aqui, por exemplo, se você quer achar a carga glicêmica desse primeiro alimento aqui, né? Vamos verificar aqui que é o pão de sal, vai ser 95 vezes 15 dividido por 100, tá? E aí a gente tem o valor. A carga glicêmica do inhame vai ser 150, não, minto, 37 vezes 36 dividido por 100. Então, sempre a segunda coluna com a terceira, nesse caso, né? Porque, por exemplo, se o índice glicêmico estivesse na primeira, seria na primeira. Então, carga é o índice vezes a quantidade de carboidrato, tá bom? Então, vamos ver aqui. Aqui já estão os respectivos valores dos alimentos que a gente tem: pão de sal, inhame, tapioca, banana e iogurte desnatado. Então, a pergunta é: qual desses alimentos aí a gente não deveria ingerir antes de uma atividade física, né? Principalmente se for uma atividade física mais duradoura. E aí qual que seria a opção, né? Que a gente teria dos alimentos. Então, com certeza aqui, a gente, pela anotação, a gente verificou que o iogurte desnatado, ele tem um menor índice glicêmico, 6,48. Então, o iogurte desnatado seria o alimento que eu menos deveria assim ingerir se eu fizer uma atividade duradoura, né? Porque ele tem uma carga glicêmica menor. Então eu devo priorizar, gente, antes da atividade física, até uma hora antes, porque para facilitar a digestão, ou no dia anterior, alimentos com alta carga glicêmica e com moderado a baixo índice glicêmico, para aquele carboidrato durar, né, para formar o glicogênio e você ter um aporte energético mais duradouro durante a atividade. Porque se você ingere um alimento de baixo índice glicêmico, ele já vai ser consumido, né? E aí você não vai ter assim durante a prova. Então, nessa resposta aí, o que tem a menor carga glicêmica seria o iogurte desnatado, por isso ele deve ser o menos é, um alimento menos apropriado aí para você escolher, tá? Número 7, sobre as fibras alimentares. São nutrientes encontrados nos vegetais que não são digeridos pelas enzimas do sistema digestivo humano. Referente à ingestão de fibras alimentares durante ao exercício, marque V para as informações verdadeiras e F para as falsas. Vamos ver as opções que a gente tem aqui. As fibras alimentares não possuem calorias. Será que elas não possuem calorias? As fibras alimentares, devido à maior dificuldade de digestão, deveriam ser ingeridas durante a prática do exercício físico prolongado. A digestão das fibras alimentares é feita pelas bactérias comensais no trato gastrointestinal. A recomendação da ingestão aí é de 38 gramas por dia para mulheres e 25 gramas por dia para homem. Os produtos finais da digestão das fibras alimentares são ácidos graxos de cadeia curta, acético, butírico e propiônico. Vamos lá. A primeira questão, as fibras alimentares não têm caloria, gente. Não tem. Característica dela, ela não é digerida, ela é digerida pelas bactérias, né? E o produto final dela são os ácidos graxos de cadeia curta. Então, vamos primeiro aqui, é verdadeira. As fibras alimentares de maior dificuldade deveriam ser ingeridas ao longo, né, durante a atividade? Não, gente. Essa questão aqui é falsa. A digestão das fibras alimentares é feita pelas bactérias comensais no trato gastrointestinal? Sim. Elas que possuem enzima para poder degradar as fibras. A recomendação da ingestão da fibra de 38 gramas das mulheres e 25 para homens. Gente,
geralmente a gente tem que pensar aqui, o homem tem uma estrutura fisiológica, temos maior concentração de massa corporal, de massa musculoesquelética que a mulher tem. Então, assim, a quantidade aí por grama de quilo, né, por homem, provavelmente vai ser maior do que as mulheres. Então, nessa situação aí é falso por causa disso. E aí, os produtos finais da digestão das fibras alimentares são os ácidos graxos de cadeia curta, acético, butírico e propiônico. Sim, gente, esses são os ácidos graxos de cadeia curta. São necessários para o nosso organismo, porque a partir deles o nosso corpo ele vai ter energia para poder alimentar as bactérias comensais e aí vai dar maior sustentabilidade. Então é outra função das fibras, né? Produzir esses ácidos graxos que vão ser usados como energia basal para o nosso organismo, além de estar mantendo vivas as bactérias comensais. Então a sequência ficou VF, VFV. Vamos conferir, tá? Então, só voltando aqui, ó. Então, VF, VV. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Só para deixar aqui. Então, ó, resumindo aqui, ó, só para vocês. Então, essa primeira é verdadeiro, a segunda é falsa, a terceira vai ser verdadeira, falsa e verdadeira, tá? Só para quem quiser printar, anotar aí para poder marcar na questão, tá bom? Beleza? Então, vamos dar sequência. Então vamos lá. Um jovem de 30 anos, de 72 quilos, decidiu correr sua primeira maratona. Durante os treinamentos, o ritmo da corrida do jovem era de 4 minutos e 40 segundos por quilômetro. Mas para a prova, seu treinador está propondo um ritmo de corrida de 5 minutos por quilômetro. Levando em consideração que uma maratona tem 42 km aproximadamente, analise as afirmativas relacionadas com a suplementação de carboidratos do jovem durante a corrida da maratona e marque a letra que apresenta as informações corretas. Pessoal, então é o seguinte, aqui eu dividi algumas assertivas aqui que envolvem questionamentos, eu fiz num slide mais limpo para a gente poder ver juntos, tá bom? Então vamos ver as mais teóricas aqui, depois a gente vê as que são mais complexas com mais detalhes para a gente entender. Olha só essa primeira aqui, ó. Durante a prova, o jovem deve priorizar a ingestão de alimentos com baixos índices glicêmicos. Durante a prova, baixo índice glicêmico, aquele que vai demorar a chegar à corrente sanguínea. Isso é falso, gente. Isso é falso porque durante a prova ele tem que priorizar aqui. Deixa eu retornar aqui. Ele tem que priorizar com alto índice glicêmico, carboidrato simples, para poder dar energia. Uma maratona tem 42 quilômetros, uma duração aí considerável, né? De um modo geral, baseando-se na massa corporal total do homem, ele deve fazer uso diário de aproximadamente 360 gramas a 576 gramas de carboidrato por dia. Gente, então aí foge um pouquinho, né, do contexto da questão, mas está relacionado com a massa corporal do homem. Será? A gente vai ver isso no próximo slide, porque a gente pode fazer uma conta para verificar isso. Ao todo, o jovem vai ter que consumir durante a prova toda 315 gramas de carboidrato. Então, pelas contas, né, ele vai ter que ingerir isso para ter uma suplementação pela recomendação. E aí, é ou não é? Vamos ver isso detalhadamente na próxima opção, porque a gente vai fazer uma conta para ver se realmente dá 315. E aí, por fim, né, vamos subir aqui. A ingestão de alimentos em barra ou na forma sólida é mais apropriada para o consumo durante a prova do que a forma líquida ou em gel, a gente poderia pensar assim também, pois retarda a digestão espontânea de carboidrato, gerando mais energia durante a prova. Não, gente, durante a prova, principalmente uma prova longa como é uma maratona, o ideal é que seja na forma líquida ou em gel para favorecer, né, acelerar mais esse processo de degradação, né, da glicose, da entrada dela na corrente sanguínea para gerar energia, porque é muito tempo. Então, durante a prova, não esqueçam disso. Alto índice glicêmico, bebida carboidratada e carboidrato simples, tá? Não tem mistério.
Então agora vamos para a próxima opção. Eu coloquei dois quadrinhos aqui para a gente já pensar. O primeiro fala sobre a recomendação da ingestão de carboidrato em algumas situações. Olha, exercícios gerais. Então, assim, quantos carboidratos você tem que comer por dia? A recomendação é de 5 a 8 gramas por quilo por dia. Né? Isso varia. Se você faz exercícios intensos, várias horas, né, como esse maratonista, poderia ser de 8 a 10 gramas. Exercícios intensos de 1 hora ou menos, de 6 quilos. Então, assim, de 5 a 8 gramas, geral, de 8 a 10 gramas. Então, quanto mais for o tempo de duração de atividades intensas, maior vai ser essa relação por quilo por dia. E nesse segundo quadro, a gente tem ali sobre a demora da atividade, né? Então, assim, ó, atividades que eu falei para vocês, menos de 30 minutos, nem tem tipo de suplementação. Entre 1 hora e 2 horas, ó, 30 gramas por hora. A partir de 2, 3 horas, 60 gramas por hora. E uma atividade a partir de 2 horas e meia, 90 gramas por hora de atividade. Então vamos às situações aqui que eu coloquei. Então a primeira aqui, ó, tá dizendo assim, aqui assertiva 2. 360 gramas a 576 tá, seria uma recomendação adequada para esse homem aí? Qual que é a massa corporal dele? 72 quilos. Então a gente pensar aí, ó, 5 vezes 72, né, que tá vendo aqui, ó, essa recomendação é de 5 a 8, dá 360. E 8 gramas, 576. Então pode ser? Pode. Então essa resposta aqui está certa, né? É um tipo de recomendação que pode. Não estaria errado se eu tivesse um valor ali, né, de, por exemplo, 720 por dia, né, por quilo, porque ele tem ali, se fosse na relação 10, né, 10 vezes 72, 720, porque a maratona é um tipo de atividade intensa, mas de forma geral, 360 a 576 de carboidrato estaria adequado. A, a outra opção, né, que seria a número 3. Ao todo, o jovem vai ter que consumir durante a prova 315 gramas de carboidrato. Mas, professor, você não passou o tempo da atividade como um todo, né? Gente, indiretamente eu passei sim. Foi descrito ali o pace de ritmo da corrida desse atleta. Então, assim, no treinamento ele está correndo 4, né, minutos e 40 segundos por quilômetro. Né? É o pace, é o ritmo. Mas para a prova o treinador falou, ó, vai na boa para fazer uma prova mais suave, né? E aí colocou 5 minutos, né, por quilômetro. Então a gente aí tem que pensar na duração da prova. Então, ó, se ele gasta 5 minutos por quilômetro, né, em 42 quilômetros, eu tenho que multiplicar 5 vezes 42. Vai dar 210 minutos, tá? Mas 210 minutos, se eu olhar nessa tabela de baixo, que mostra aí nas recomendações de consumo, ela tá por hora. Então eu tenho que transformar esse tempo, né, em minutos aí por hora para eu ter uma avaliação melhor dessa tabela. Como que eu transformo minuto em hora? 60 minutos não é 1 hora? Então é só dividir o valor do minuto por 60. 210 menos 60 vai dar 3 horas e meia de prova se ele fizer esse ritmo. Então aqui eu já tenho informação suficiente para eu saber que o consumo dele aí, a recomendação vai ser 90 gramas por hora, né? Quanto tempo ele vai passar? Ele vai passar aí 3 horas e meia. Então 1 hora seria 90 gramas, 3 horas e meia x. Eu tenho aqui a recomendação dele aí aproximadamente vai ser como está lá na assertiva, 315 gramas. Essa opção está certa. Então a gente percebe aí que tanto a opção 2 quanto a opção 3 são duas opções que, né, estavam corretas, né, da recomendação, né, geral, 360 a 576 gramas de carboidrato por dia, e que nesta prova, durante a prova, ele vai ter que fazer a ingestão aí de 315 gramas de carboidrato, porque na pretensão dele ele vai correr essa prova aí aproximadamente 3 horas e meia, acima de 2 horas e meia. A gente percebe que a recomendação é
90 gramas por hora. Tudo bem? Então, galera, essas foram as atividades. Então, assim, a intenção não é acertar, não é errar. A questão é entender, é uma estratégia que eu gosto de usar, principalmente nessas aulas comentadas, ter oportunidade de discutir a questão. Eu já vou abrindo a mente para vocês dos tipos de questões que vão ser cobradas na prova, estimular o raciocínio, o entendimento da disciplina. Eu acho que assim a gente consegue ter uma visão mais crítica do conteúdo como um todo, né? Então, assim, lembrando que nessa avaliação um não é apenas a parte de carboidrato e metabolismo. A gente vai ver também, tem a parte introdução, né, histórico da nutrição e suplementação alimentar, que foi falado no início, e essa também vai ser cobrada. Na semana que vem eu vou propor umas atividades para a gente poder relembrar, assim como o consumo de água, né? Aquela recomendação lá que a gente passou. Então vejam essa questão do material. No mais, para aqueles que não são da disciplina, que estiveram aqui com a gente acompanhando esse vídeo, qualquer dúvida, entrem em contato, é um prazer tê-los aqui e aguardem que novos vídeos serão postados para a gente poder ficar mais por dentro dos conteúdos de nutrição relacionados com o exercício físico. Um abraço a todos, a gente se fala.